A Câmara dos Deputados impôs mais uma derrota importante para o governo Lula. O plenário aprovou um projeto que derruba os decretos quanto ao marco do saneamento básico. Foram 295 deputados que votaram contra o governo. Direto de Brasília, a repórter Tainá Farfan explica que nova derrota foi essa, em que pontos o governo foi derrotado. Tainá, boa noite. Oi, Márcio, muito boa noite para você e para quem acompanha a gente aqui no Prime Time. Pois é, foi aprovado agora há pouquinho esse projeto de decreto legislativo, esse PDL, que cancela pontos do decreto que foi publicado por Luiz Inácio Lula da Silva, que alterava o marco do saneamento. E foi um placar elástico, 295 votos a favor e 36 contra. Agora essa matéria vai ao Senado, viu, Márcio? E logo antes também foi aprovado por um placar elástico a urgência desse PDL que autoriza que essa matéria fosse apreciada diretamente no plenário da Casa. Márcio, sim, mais uma derrota para o governo que a gente testemunha aqui. Ontem a gente viu, né, que foi retirado de pauta aquele PL das fake news. A base governista foi pega de surpresa com essa matéria sendo pautada aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Tentou retirar esse projeto de pauta, entrou em votação, mas não teve jeito. A gente viu então a aprovação desse PDL. Quem determinou que esse PDL fosse aprovado hoje, votado hoje, na verdade, foi o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele não presidiu essa sessão, quem presidiu foi o deputado Marcos Pereira, o vice-presidente aqui da Casa, mas Arthur Lira, nesse movimento, deu um recado aí ao Palácio do Planalto, um recado que também representa os outros parlamentares, Márcio. Nos bastidores, há uma insatisfação por parte dos parlamentares na relação com o Palácio do Planalto, também com a Secretaria de Relações Institucionais, em especial na demora para a liberação de emendas e cargos. Bom, fato é que essa matéria, esse projeto de decreto legislativo que susta esse outro decreto que tinha sido publicado por Luiz Inácio Lula da Silva, ele retoma alguns pontos do marco do saneamento. Então, vou trazer alguns pontos aqui para vocês. A possibilidade de municípios possam voltar a contratar diretamente com companhias estatais, lembrando que aquele decreto do Lula flexibilizou as regras para garantir a sobrevivência das estatais, também tirava o limite de 25% para as parcerias público-privadas e também estendia o prazo para 2025 para que as empresas pudessem comprovar a capacidade econômico-financeira e abrindo brechas também para aquelas companhias que estavam irregulares, para que elas se tornassem irregulares. Pois bem, o problema no Congresso Nacional era em relação ao formato, né? O Congresso não concordava que essas alterações tivessem sido feitas por meio de um decreto que foi publicado por Lula e também, claro, de conteúdo. Pelo que eu apurei, a decisão de votar esse PDL foi tomada hoje cedo, sem nem informar, Márcio, o governo. Inclusive, quando o governo ficou sabendo, logo colocou a tropa de choque na rua. O ministro Jader Filho, o ministro da Cidade, chegou a se reunir com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Também teve ligação do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, para Marcos Pereira, que está presidindo a sessão, tentando brecar, frear a apreciação dessa matéria, mas não teve jeito, viu, Márcio? A gente viu, então, aprovado esse PDL, esse projeto de decreto legislativo, que cancela, então, trechos do decreto que tinha sido publicado por Lula, que alterava o marco do saneamento que foi sancionado em 2020. É isso, Márcio, a gente segue acompanhando toda a movimentação por aqui. Volto com você no estúdio. A gente lembra que o próprio presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, tinha dito que não haveria retrocesso no marco do saneamento. Muitos especialistas criticaram alguns pontos dos decretos do presidente Lula e, como a Tainá bem explicou, principalmente nos pontos em que dava mais chance de recuperação de algumas estatais de saneamento dos estados que não apresentaram números suficientes, segurança financeira para continuar com os avanços, o que levaria, infelizmente, à manutenção de milhares, para não dizer milhões de pessoas sem saneamento básico. Obrigado, Tainá Farfan, que falou com a gente ao vivo de Brasília. Yuri, é importante ter com você que a Tainá entrou um pouco nisso, mas é importante destacar e aprofundar um pouco mais. Alguns deputados subiram na tribuna para falar que a base do governo está derretendo pelo número grande de votos contra os decretos. A gente teve o adiamento da votação de hoje, essa derrota de ontem, essa derrota de hoje. Como o governo deve reagir depois desse episódio, Yuri? A expectativa é que comece a atuar no varejo e não só no atacado, como eu ouvi
de um parlamentar bastante experiente mais cedo. Márcio, o que significa isso? Não basta ceder ministérios, como o governo fez ao fazer a divisão da esplanada, a criação de novas pastas e negociar com as cúpulas desses partidos. É preciso fazer o atendimento dos parlamentares, sejam deputados, sejam senadores, no varejo, ou seja, principalmente no atendimento de liberação de emendas. E essa é a expectativa, de que a partir da conversa de ontem entre o presidente Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira, tenha sido dada a ordem finalmente para que essas emendas reivindicadas pelos parlamentares que querem votar com o governo comecem a, de fato, chegar nas bases eleitorais desses políticos. Um indicativo disso, Márcio, o requerimento de urgência para que fosse votado esse projeto de decreto legislativo teve mais de 320 votos favoráveis. E o mérito, propriamente dito, quase chegou nos 300, o que é uma votação bastante alta. Se a gente pensar, é quase votação de mudança constitucional que exige 308 votos dos 513 deputados. O governo conseguiu tirar um pouquinho ali daqueles que deram o recado, vamos botar a urgência para votar esse projeto de decreto legislativo, e aqueles que de fato se posicionaram no mérito contra o governo federal. Qual é a expectativa do governo, como me contou um ministro que também conhece muito bem o parlamento? A expectativa é que no Senado não tenha a aprovação deste projeto de decreto legislativo como saiu do plenário da Câmara, mas não significa que não haja descontentamento também no Senado em relação a esse atendimento do varejo, porque sem entregar a fonte, Márcio, mas contando de onde eu ouvi aquela primeira frase do atacado e do varejo, não foi da Câmara, foi do Senado, antes mesmo de se ter uma noção de que seria votado esse projeto de decreto legislativo. Em resumo, tanto numa casa quanto na outra, ainda há muita insatisfação com o governo e, por isso, tem gente que pode subir no plenário, na tribuna do plenário e dizer que talvez a base do governo não esteja nem derretendo, porque ela nem sequer ainda é plenamente conhecida, né, Márcio? E fica a preocupação, imagino, na cabeça dos governistas, das próximas votações importantes que estão pela frente, como regra fiscal, arcabouço fiscal e também uma provável reforma tributária que virá pela frente. Quer dizer, a base governista nessas votações, e claro, em todas as outras, mas nessas que são tão importantes, é fundamental. Sem dúvida. E aí fica claro, Márcio, que esses textos que têm um apelo que extrapola a base governista, setores econômicos querem ver aprovado a nova regra fiscal, a reforma tributária também, a despeito da resistência de alguns setores e de alguns níveis de governo, mas há se não um consenso, porque ainda há resistência, mas uma voz majoritária a favor da necessidade da reforma tributária, aí a dependência do governo fica ainda mais evidente da cúpula das duas casas. E é essa a sinalização que Arthur Lira dá ao longo desta semana. Ontem, o governo quis que fosse aprovado o PL das fake news. Havia o engajamento da base e dos seus ministros, além do próprio Arthur Lira. Faltou votos, por isso não foi a votação. No Senado, também há uma disposição de ajudar o governo com a nova regra fiscal. Essa pauta deve andar com menos dificuldade, porque há apoio desses partidos do chamado centro. Para ilustrar isso, Márcio, ainda usando a votação de hoje, ainda da urgência. O bloco, não o bloco do União Brasil, PP, na Câmara, que é o bloco de Arthur Lira, esse votou pela urgência e indicou pela urgência. Mas o bloco do MDB, PSD e Republicanos. Houve uma mudança, pelo menos duas vezes, enquanto eu estava lá no plenário da Câmara, de liberar a votação ou de indicar a votação favorável, o que é um indicativo claro, mais um, do quanto se queria mandar recado para o governo começar a mexer e a azeitar a engrenagem da sua base no Congresso Nacional. Muito obrigado, Yuri Pita, direto de Brasília.